ponto educar o filho com amor e respeito é mesmo sábio, válido? Por quê? Meu filho não vai ter amor e respeito em todos os momentos da vida dele, em todas as relações. Ele vai encontrar com pessoas que vai destratá-lo, que vai ameaçá-lo, que não vai validar os sentimentos dele. Ele vai encontrar com pessoas que vai desmerecê-lo. E daí? Como que ele vai lidar com tudo isso se eu não criar uma criança, né, que vai crescer um adulto forte? Como que ele vai saber lidar com isso lá na frente? Como ele vai encarar essas pessoas lá na frente? Então, até que ponto eu educar meu filho desse jeito é algo saudável? Eu achei a reflexão dele bastante pertinente, né? E nunca ninguém tinha me perguntado nesse sentido. Então, o que eu quero dizer para vocês, que é a mesma coisa que eu disse para ele. Como a nossa cultura, ela tem dificuldade em enxergar o amor e o respeito como algo bom. A gente sabe que é bom, a gente sabe que precisa amar, a gente sabe que precisa respeitar, mas viver isso na nossa identidade, ser uma pessoa que ama incondicionalmente, ser uma pessoa empática, ser uma pessoa que respeita independente da situação, é muito difícil e desafiador pra gente, né? Porque a gente acredita que a gente precisa ser forte, ser rocha, ser frio para lidar com as adversidades e os problemas que o mundo vai nos trazer. Porque assim, nós vamos ter dores, encontrar com pessoas difíceis, com momentos difíceis ao longo da vida. E a gente aprendeu ao longo da nossa infância e de gerações em gerações, nós somos seres transgeracionais, eu já disse isso aqui, de que a gente precisa aprender, no chicote, no lombo, né? Quanto mais você leva, mais você aprende. Mas o que a gente aprende quanto mais a gente leva? A gente aprende a desistir, a gente aprende a parar de sonhar, a gente aprende a parar de refletir, a gente aprende a parar de acreditar no outro, a gente aprende a ser duvidoso, né? A gente aprende a não amar incondicionalmente, a gente sempre espera algo em troca. A gente se torna egoísta, egocêntrico e uma série de outras inabilidades, vamos chamar assim, mas não quero rotular, né? Mas uma série de sentimentos negativos, de pensamentos negativos que nos norteiam por conta da forma como a gente aprendeu e foi ensinado a encarar a vida, tá? Então, assim, quando falam, mas meu filho não precisa ser forte para aguentar os problemas do mundo, gente, quando a gente fala em força, a gente não fala em frieza, em falta de expressão de emoção, né? Eu não sei expressar minhas emoções, eu penso mais em mim do que no outro. Ser forte não é ser individualista, não é ser egoísta, não é ser apático, né? Ser forte é ser resiliente, tá? Quando eu sou forte, eu tenho resiliência, ou seja, eu sei passar pela adversidade, eu sei passar pelo obstáculo da vida sem me deixar ferir emocionalmente, sem baixar a minha autoestima, aprendendo algo de bom com aquilo. Eu passo pelo problema, consigo abstrair o que ele tem de bom para me ensinar, porque tudo na nossa vida ensina alguma coisa, tá? E a gente vai fechar essa live com esse aprendizado hoje. Então eu consigo abstrair algo bom daquilo e melhorar enquanto pessoa, tá? Enquanto profissional, enquanto mãe, seja o cenário que você estiver, qualquer cenário que você esteja incluído e analisando nessa perspectiva, né? Agora, a gente acha que para alguém crescer forte e saudável, os adultos, né, crescerem saudáveis, os adultos crescerem fortes e aguentar a porrada, eles precisam saber se defender, né? Eles precisam bater boca, eles precisam aguentar chicoteada, eles precisam aguentar desrespeito e desamor. Meu pai briga comigo, minha mãe bate em mim, meu pai me castiga, meu pai é duro na queda porque ele quer me fortalecer lá na frente. Porque lá na frente eu vou encontrar com um monte de gente que vai me dar porrada, mas eu vou estar forte para resistir. Gente, quando lá na frente eu encontrar um monte de gente que vai me dar porrada, de duas uma. Ou, dependendo da minha personalidade, eu vou me rebelar, ou seja, eu vou me defender, que para alguns é defesa, mas é rebelião. Porque eu vou querer me vingar, eu vou querer passar por cima, eu vou mostrar quem é que pode, e aí eu vou ter aquele sentimento, aquela síndrome de escassez, de que para eu estar bem, alguém precisa estar mal, né? Que é o que o mundo hoje tem em mente, né? Síndrome de escassez.
de inferioridade. Então, para que eu esteja bem, alguém significa que alguém precisa não estar tão bem quanto eu, né? Ou precisa estar pior que eu. Então, ou eu vou encarar a vida desse jeito, trazendo rebelião, ou seja, não vou ter empatia, não vou ter amor, não vou ter respeito, vou ter individualismo, egocentrismo, foco só nas minhas vontades, né? Satisfazer só a minha necessidade, não vou ter olhar empático em relação à necessidade do outro. Isso é como eu vou encarar a relação, tá? Eu vou passar por ela? Eu vou, mas quanto de coisas boas e positivas eu vou deixar para trás? O quanto o mundo vai ser um lugar melhor porque eu existo? E outra, mesmo eu sendo forte, eu preciso formar uma casca, certo? Eu preciso ser frio, eu preciso não expor os meus sentimentos, eu preciso pensar só em mim e vestir uma casca. São pessoas que negligenciam as emoções, são pessoas que não têm facilidade em enxergar a emoção do outro, a falar da emoção do outro, tem dificuldade em expor seus sentimentos, tem dificuldade em demonstrar amor, tem dificuldade em dar amor, certo? Porque aprenderam a sobreviver dessa forma. Esse é um cenário. O outro cenário, eu posso virar apático. Diante de uma demonstração agressiva, né? Diante de um problema, eu posso ter apatia, baixa autoestima, falta de confiança, ou seja, não sou capaz, eu não consigo, isso pra mim não dá certo, né? E eu desisto, eu me auto-saboto, eu procrastino, e aí eu não evoluo dentro da minha vida. Enquanto num cenário pode haver evolução, mas uma evolução em relação aos outros prejudicial e em relação a mim mesma também, porque em algum ponto da minha vida isso vai refletir, tá? Em algum momento da minha vida isso vai refletir, seja no casamento, seja na maternidade, a minha falta de demonstração de amor, a minha inabilidade em expressar sentimentos porque eu precisei ser fria diante das adversidades, vai refletir em alguma área da minha vida, seja no casamento, na maternidade, no trabalho, na amizade, em alguma área. Ou a apatia, certo? Então é uma falsa ideia, uma falsa ideologia a gente acreditar de que a gente precisa ser firme com os filhos, ensinar eles a vencer a vida, ensinar eles a lutarem para eles sobreviverem lá fora. O maior problema de baixa autoestima, de falta de confiança, de rebeldia, de agressões, de vandalismo, vem da infância, de crianças que foram negligenciadas ou que foram pressionadas, né, na infância com a intenção positiva, na maioria das vezes, dos pais, para que crescessem saudáveis emocionalmente como homens, como mulheres, mas adoeceram de uma certa forma. Entenda o que eu tô falando pra vocês. Tudo na nossa vida tem perdas e ganhos, tá? Tudo. Então, se eu tiver uma educação mais firme, mais forte, entenda, quando eu digo educação mais firme, mais forte, eu tô dizendo pai e mãe que não valida sentimento, pai e mãe que fala assim, pra que chorar? Chega de choro, tem que chorar na hora que precisa, certo? Esse tipo de emoção, porque foi nesse sentido que ele me abordou quando ele me fez essa pergunta, tá? Se eu educo filhos pra sem mimimi, como dizem assim, né? Existem ganhos, tá? São pessoas que vão sofrer menos lá na frente, talvez quando tiverem um problema, uma desilusão amorosa, ou uma traição de algum amigo, ou uma perda de algo que queira muito no trabalho, certo? São pessoas que podem lidar com isso de um jeito diferente, podem sofrer menos, podem ficar menos tempo naquele sentimento de fracasso. Por outro lado, certo? Eles têm perdas, então tem alguns ganhos, mas eles têm perdas, porque são pessoas que têm dificuldade em ter empatia, são pessoas que não vão conseguir expressar suas emoções, são pessoas que vão sempre reter os acontecimentos e isso vai expressar no corpo e o corpo uma hora vai demonstrar essa explosão ou esse acúmulo de energia, né? Então são pessoas que têm doenças psicossomáticas, doenças de peles, doenças neurais, né? A gente começa, neurais que eu digo psíquicas, né? Porque a gente começa a ficar ansioso demais, aflito demais, hiperativo demais, a gente fica workaholic, né? Porque minhas emoções tá defasada, o meu âmbito emocional é defasado, é prejudicado, é adoecido, mas o meu âmbito racional é positivo. Então eu tenho perdas e eu tenho ganhos. E na maioria das vezes as perdas são muito maiores e muito profundas, tá? Por isso que o ser humano ele não se sente feliz por completo, sempre tá faltando alguma coisa,
Sem contar na fé. Vocês sabem que eu sou cristã e eu sempre falo disso. A gente vai ter muita dificuldade em se relacionar com Deus, né? Por quê? Porque Deus é emocional, gente. Embora a gente saiba racionalmente que Ele existe, Ele é sentimento. Eu preciso sentir o Espírito Santo, eu preciso viver aquilo. E se emocionalmente eu tô fechada, eu não consigo sentir nada. Eu me torno uma pessoa fria e vazia. Certo? Então, tudo na nossa vida tem perdas e tem ganhos. Nós precisamos criar filhos fortes, precisamos criar filhos resilientes. A maior forma de ensinar resiliência para uma criança, para que ela cresça lá na frente, quando ela encontrar com algum adulto que a desrespeite, que a ameace, ela não vai aceitar ela não vai aceitar violência por amor, tá? Ela não vai aceitar, ela não vai acreditar que é normal destratar outra pessoa. Ela vai sim aprender a olhar para ele com um olhar diferente e empático, mas sem levar para ela. Hoje, muitas vezes, gente, façam uma análise na vida de vocês, tá? Tanto na sua quanto das pessoas que vocês conhecem. Pessoas que sofrem violência emocional, violência psíquica, certo? De patrão, de amigo, de marido, de esposa. Normalmente, ou eles se rebelam, são pessoas difíceis de lidar, ou eles são pessoas depressivas, que acreditam em tudo que dizem sobre eles. Por quê? Porque a gente não foi ensinado a refletir. E a base que eu tinha que ter lá na minha casa, de entender que eu não vou aceitar violência por amor, eu não vou aceitar desrespeito por amor, e que isso não é linguagem saudável. Essa base de ser forte, ser resiliente, de entender que isso é um problema dele, da pessoa que está me ferindo, que não sou eu, e o que ele pensa de mim não me define, vem da infância, vem da nossa casa. Então, sim, precisamos ter filhos fortes. Sim, não é para passar a mão na cabeça deles o tempo todo. Isso é permissividade. Sim, precisamos dizer não para as crianças. Isso vai fortalecer e fazer elas crescerem mais convictas do que elas querem, sabendo lidar com as adversidades do mundo, tá? Mas a gente consegue fazer tudo isso com amor e com respeito. A gente não precisa ferir, a gente não precisa desvalidar, a gente não precisa desencorajar, tá certo? E acordou, meu pequeno. Vem cá. Bom dia, meu amor. Fala assim, ainda bem que a mamãe acabou. Fala, meu olho. Ai, tá muito caro, mamãe. Fecha assim. Certo, gente? Então é isso, tá? Vamos pensar nisso, vamos refletir sobre isso. E não vamos mais aceitar esse tipo de educação, tá? De violência emocional. Mamãe já vai lá, tá? De violência emocional pra gente se sentir forte, porque a gente não precisa disso. A gente precisa de um oposto. Tá ok, gente? Beijo. E eu vou fazer um post sobre isso hoje, se der tempo ainda, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.